Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, dans la leçon 30, hoje na lição 30, nous allons étudier les verbes du troisième groupe. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os verbos do terceiro grupo. Essa aula vai ser dividida em dois. Na aula de hoje, nós vamos ver verbos do terceiro grupo que terminam em IR. Então, se você chegou agora, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo com seus amigos. O primeiro verbo que a gente vai ver do terceiro grupo, na aula de hoje, é o verbo partir. O verbo partir é partir, igual ao português. Partir, ir embora. Ele também pode surgir numa expressão, também é bem parecida com o português, que é a partir de. Que é igual ao português, nosso a partir de, onde a gente está dizendo uma origem, né, de alguma coisa. A partir de, a partir de tal data, a partir de tal lugar, né, para indicar a origem. Em francês é a mesma coisa, a partir de. Se escreve até igual, a única diferença é que em português a gente não usa a crase nessa preposição a. Pela regra do português, diante de um verbo no infinitivo, a gente não usa a crase. Mas aí no francês a regra é outra. Essa crase aqui, ela serve para diferenciar a preposição a do verbo avoir, terceira pessoa do singular. Il a, ele tem. E para diferenciar o a do verbo avoir com o a da preposição a, então a gente usa o acento grave na preposição. Então acento grave em francês, no caso do a, é um acento diferencial. Mas enfim, verbo partir. Então, o verbo partir, ir embora, ele é um verbo do terceiro grupo. Como é que eu sei, por exemplo, que ele não é um verbo? Já ele termina em IR, como é que eu sei que ele não é um verbo do segundo grupo? A gente vê os verbos do segundo grupo, todos eles terminam em IR. Como eu falei, a chave para a gente saber se um verbo é do segundo grupo ou não, está aqui na primeira pessoa do plural, no nu. A terminação dos verbos do segundo grupo, no nu, é isson. Quando a gente chegar aqui, a gente vai ver que a terminação de partir não vai ser isson. Então vamos conjugar esse verbo partir. Primeira pessoa, je pars. Je pars. Eu parto. Je pars. Segunda pessoa, tu pars. Tu partes. Repara, é igual à primeira pessoa. Je pars, tu pars. Terceira pessoa do singular, il, elle, on. Part. Se fala igual, par, mas se escreve diferente. Escreve com T. Antes com S. Je pars, tu pars. Terceira pessoa do singular com T. Il part. Elle part, on part. Primeira pessoa do plural, nous partons. Nous partons. Nós partimos. Então, repara, terminação on, O-N-S. Então, não vai ser um verbo do segundo grupo. Nós vimos verbo do segundo grupo, terminação é isson. Aqui não, é on. Então, não é do terceiro grupo. Nous partons. Segunda pessoa do plural, vous partez. Vous partez. E terceira pessoa do plural, il, elle part. Il, elle part. Eles partem, elas partem. Então, repetir a conjugação do verbo partir. Je pars, tu pars, il part, elle part, on part. Nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Tem verbos que vão seguir essa mesma lógica do verbo partir para serem conjugados. Por exemplo, verbo dormir. Igual ao português, dormir.
Verbo dormir também é um verbo do terceiro grupo e vai ter essa mesma lógica para conjugar. Quando eu falo lógica, eu quero dizer que tudo que aconteceu no verbo partir, na conjugação, vai acontecer no verbo dormir. Por exemplo, o verbo partir. Na primeira pessoa do singular, o que aconteceu? Eu tirei a terminação do infinitivo, IR, eu tirei a letra que vem antes, que é o T, tirei, e aí só sobrou o PAR e eu acrescentei a letra S. Verbo dormir vai ter a mesma lógica. Eu vou tirar a terminação, IR, eu vou tirar a letra que vem antes, que é a letra M, então vai sobrar DOR, e eu vou acrescentar a consoante S. Je dors. Eu durmo. Reparou? Essa é a lógica do verbo partir, que vai se repetir no verbo dormir. Então, je dors, tu dors, né? Segunda pessoa do singular igual à primeira. Il dort, com T. Nous dormons, que agora, repara, na primeira pessoa do plural, eu tirei a terminação IR só, sobrou o PART, né? Eu acrescentei a terminação ONS, ficou no parton. Para o verbo dormir é a mesma coisa, eu vou tirar a terminação IR, vai sobrar o quê? DORM, né? Que no caso é a raiz do verbo, e eu acrescento a terminação ONS, dormons. Mesma coisa aqui, ó, vous dormez e il dorme. Beleza? Então, repetindo. Verbo dormir, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, il dorme. Vamos seguir também essa lógica de conjugação, os verbos sortir, verbo sair, verbo servir, que é o verbo servir, e o verbo sentir, que é o verbo sentir. Tem outros verbos que também seguem essa lógica, mas os principais são esses. Então, sortir, servir, sentir, né? É o sair, servir e sentir. Inclusive, são bem parecidos com o português, não é verdade? Então, segue a mesma lógica. Então, sortir vai ficar sort, sortons, sortez, sorte. Servir, servons, servez, serve. Sentir, sentons, sentez, sente. Pode treinar em casa para a conjugação. Próximo verbo que a gente vai ver, verbo venir. Venir é vir. É um verbo muito importante, não é muito usado, é importante saber a conjugação dele. Então, primeira pessoa, je viens. Je viens. Eu venho. Je viens. Segunda pessoa, tu viens. Tu vens. Tu viens. Terceira pessoa, il, elle, on vient. Plural agora, primeira pessoa do plural, nous venons. Nous venons. Segunda pessoa do plural, vous venez. Vous venez. Terceira pessoa do plural, il, elle, viennent. Ah, atenção que eu tenho dois N's agora, tá? Eu dobro a consoante N. Viennent. Então vamos repetir o verbo venir, verbo vir, je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Outros verbos que vão ter essa mesma lógica de conjugação,
A maioria são verbos derivados do verbo venir. Tá? Mas eu não falei também. A mesma lógica do português serve para o francês também. Verbos que são derivados de outros verbos vão ter a mesma conjugação. O que é isso, verbo derivado de outro verbo? Pensar em português, por exemplo. Nós temos o verbo bater, por exemplo. A gente conjuga eu bato, tu bates, ele bate. Um verbo derivado do verbo bater é o verbo rebater. Não é? A gente conjuga igual. Eu rebato, tu rebates, ele rebate. O verbo debater também é um verbo derivado do verbo bater. Então a gente conjuga também. Eu debato, tu debates, ele debate. O verbo bater, por exemplo, é um verbo regular. Então essa coisa não fica meio clara, mas para o verbo pôr, por exemplo, que é um verbo irregular, eu ponho, tu pões, ele põe. A conjugação dos verbos derivados também vão ser iguais ao do verbo pôr. Então repor, por exemplo, eu reponho, tu repões, ele repõe. Verbo depor, eu deponho, tu depões, ele depõe. Então essa lógica também serve para o francês, tá? Então o verbo venir se conjuga dessa maneira. O verbo que é derivado do verbo venir é o verbo devenir. Devenir é o verbo tornar-se. Então ele é derivado do verbo venir. Então ele vai se conjugar da mesma maneira. Je deviens, tu deviens, devient, devenons, devenez, deviennent. O verbo se souvenir é o verbo lembrar-se. Tá? Se souvenir. O verbo se souvenir só existe nessa maneira, na forma pronominal. Até existe o souvenir sozinho, assim, mas não vai ser um verbo, vai ser um substantivo. Quer dizer, lembrança, memória. Como um verbo, o verbo lembrar-se, sempre pronominal, se souvenir. E se vai se conjugar, igual ao verbo venir, claro, daquela maneira se conjugam os verbos pronominais. Je me souviens, tu te souviens, il se souvient. Nous nous souvenons, vous vous souvenez, ils se souviennent. Também vai se conjugar da mesma maneira o verbo revenir. O verbo revenir é o verbo voltar ou retornar. Também é derivado do verbo venir. Também vai ser conjugado da mesma lógica o verbo tenir. Verbo tenir, aqui já não é mais derivado do verbo venir, é um outro verbo. O verbo tenir é o verbo segurar. Também pode ser o verbo caber, caber em algum lugar, em alguma coisa, né? Então, tenir também se conjuga da mesma maneira, tá? Tiens, tiens, tiens. Tenons, tenez, tiennent. Vocês podem tentar conjugar em casa. É a mesma lógica do verbo venir. E também o verbo appartenir, que já é o verbo pertencer. E repara, appartenir já é derivado do verbo tenir. É que a mesma regra, né, de verbos derivados aqui também, ó. Tenir, appartenir. E o único, né, ó, detalhe na hora de falar, o verbo appartenir é um verbo que começa com vogal. Então a gente já tem que tomar uns cuidados, a gente já sabe, né? O je, por exemplo, já perde o e, aí vira j'appartiens, eu pertenço, j'appartiens. E a gente também tem as ligações das consoantes. Então, il vira il appartient. Então, já tem a ligação. Il appartient, elle appartient, on appartient, nous appartenons, vous appartenez. Então, a gente tem essas ligações e, no caso do je, ele perde a vogal e. Próximo verbo que a gente vai ver a conjugação, verbo offrir. Verbo offrir, verbo oferecer. Então, como é que fica a conjugação? Primeiro, a gente tem que já, de cara, ver que é um verbo que começa por uma vogal. Então, a gente vai ter as mudanças, a gente já sabe. Da primeira pessoa do singular, vai ficar j'offre. J'offre. Eu ofereço. J'offre.
Segunda pessoa, tu offres. Tu offres. Tu ofereces. Terceira pessoa, il, elle, on offre. Aí repara nas ligações. Il offre, elle offre, on offre. Primeira pessoa do plural. Nous offrons. Nós oferecemos. Nous offrons. Também tem a ligação do S com o O. Nous offrons. Segunda pessoa do plural. Offrez. Vous offrez. E terceira pessoa do plural. Offre. Ils offrent. Elles offrent. Como a gente já viu, essa terminação ENT de verbos ela é muda, então o som para na consoante que vem antes. No caso aqui é a consoante R. Então por isso que a gente fala offre. E é difícil mesmo, porque esse R, depois de uma consoante, né, ele tem esse som gutural, esse som da garganta. É difícil fazer mesmo. Offre. Offre. Então, ils offrent. Elles offrent. Quem vai ter a mesma forma de conjugar vão ser os verbos ouvrir, verbo ouvrir é o verbo abrir, tá? Ouvrir, mesma lógica, vai usar as mesmas terminações e a mesma forma de manipular a raiz do verbo. Então vai ficar, primeira pessoa, j'ouvre, eu abro, tu ouvres, tu abres, com a terminação ES. Il ouvre, ele abre. Nous ouvrons, nós abrimos. Vous ouvrez, vocês abrem, né? Vós abris. Ils ouvrent, eles abrem. Também vai ter a mesma forma de conjugar, verbo couvrir, verbo cobrir. Da mesma maneira, o verbo couvrir vai ter essa forma de conjugar. O verbo découvrir, que é o verbo descobrir, também vai ter a mesma maneira de conjugar, já que é um verbo derivado. Então, verbo ouvrir, verbo abrir, verbo couvrir, verbo cobrir, verbo découvrir, verbo descobrir. Todos vão ter essa maneira de conjugar aqui. Pode tentar em casa. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.